que surgiu ali, em meio ao povo de Deus, mas Deus deu a vitória a Davi em meio àquela adversidade. É aqui que eu quero falar para cada um de nós. Esse segredo, jovens, para nós, toda a igreja. Como vencer as adversidades em Cristo Jesus. Tomou seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras. Algumas Bíblias têm a versão 5 seixos do ribeiro, após o alforje de pastor, e trazia, e lançou mão da sua funda e foi chegando seu filisteu. Primeiro ponto aqui que eu quero falar, cajado. Cajado, meus queridos, nos aponta para a direção. Direção. Davi, ele estava na direção de Deus, ele era direcionado por Deus, pelo Deus de Israel. Jovens, veja, quando nós somos direcionados por Deus, quando Ele nos dá uma direção, quando Ele fala, vai, pode ir sem medo. Quando Ele falou, eu vou te enviando, eu vou te dar a vitória. Quando Ele fala, chega, tempo é com Ele. Ele sabe o momento certo, a hora certa, o dia, a hora, os minutos certos. Mas quando Ele fala, eu vou te dar a vitória, quando nós estamos na direção, queridos, podemos ir sem medo. Aleluia. E Davi, ele pega aqui 5 pedras do ribeiro, ou 5 seixos. Queridos, Davi pegou 5 pedras, mas com apenas uma pedra, nos diz a palavra aqui, ele venceu esse gigante, essa adversidade. E eu quero falar com vocês aqui que essas pedras, elas têm nomes. Eu vou falar o nome de cada uma delas aqui para nós. A primeira pedra se chama comunhão com Deus. O segredo para nós vencermos as adversidades. O segredo para você, querido, vencer as adversidades na sua casa, quando você estiver na rua, na faculdade, seu local de trabalho. Comunhão com Deus. Vou dar uma mergulhada aqui. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus. Meus irmãos, Lucas capítulo de número 24. Aqueles irmãos que puderem abrir, Lucas capítulo de número 24. Nossa comunhão com o Senhor. Lucas capítulo de número 24. 24 versículos 30 e 31. Olha o que nos diz, meus irmãos. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando pão, o abençoou, partiu-lhe e lhe deu. Abriram-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. Queridos, primeira pedra para a gente vencer as adversidades, nossa comunhão com Deus. Essa aí o inimigo, ele tenta pegar. Nós servos de Deus, ele tenta todos os dias tirar nossa comunhão com o Pai. Ele tenta tirar o nosso elo, nossa comunhão com o Pai, porque é na comunhão que os nossos olhos são abertos. É na comunhão que nós vencemos as adversidades. Na comunhão que os nossos olhos são abertos. A mesa aqui nos aponta para comunhão. Primeira pedra para nós vencermos as adversidades: comunhão com Deus. Amém, Jesus, glória a Deus. Aleluia. O inimigo, ele tenta, queridos. Tenta. Jovens, quero falar para vocês, nós temos que todos os dias tapar as brechas, porque o inimigo, ele tenta achar brechas na nossa vida, na nossa mente, nos nossos lábios. A palavra de Deus nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Mas ele tenta achar brecha na nossa mente, nos nossos lábios, no nosso coração. E a gente precisa encher nossa mente, o nosso coração, daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que é puro, daquilo que é amável, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é louvável. Está na santa palavra de Deus, lá no livro de Filipenses. Primeira pedra: comunhão com Deus. Agora eu vou falar da segunda pedra, uma pedra que a gente usa, a gente precisa usar todos os dias.
nossa vida desde quando nós nos levantamos. Nós vamos mergulhar na Santa Palavra novamente. Nos fala sobre a oração. Nós precisamos, queridos jovens, todos os dias, orarmos ao Senhor. A oração é o alimento, é o nosso combustível. Precisamos orar desde quando a gente levanta, desde quando a gente abre os nossos olhos. A gente precisa colocar nosso joelho no chão e clamar ao Senhor. Vamos mergulhar na Palavra de Deus. Estudar a Palavra de Deus é muito gostoso, né, meus jovens queridos? Isaías, capítulo de número 37. Isaías, capítulo de número 37, nos fala de um servo de Deus que usou essa ferramenta, essa arma espiritual. Isaías, capítulo de número 37, versículo de número 15. Olha o que nos diz, queridos. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos, vê e ouve todas as palavras de Senaqueribe, aos quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Queridos, versículos de números 36 e 37, olha a vitória. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000 assírios. Então, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos esses corpos eram mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, retirou-se e voltou para habitar em Nínive. Senaqueribe, um rei ali do império assírico naquela época, tipificando ali o inimigo, porque esse império da Síria, eles eram inimigos de Israel. Ele tentou ali contra o povo de Deus, contra a vida de Ezequias, contra o povo de Deus. Mas Ezequias usou também a oração, ele usou também uma dessas pedras, que a oração, ela nos dá vitória, ela é nosso combustível. Ezequias orou ao Senhor, e olha a vitória aqui, meus irmãos. Saiu o anjo do Senhor, e saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial, olha para vocês verem, 185.000 assírios. Olha o poder da oração. Precisamos fazer uso também dessa segunda pedra, e também eu posso dizer que é uma arma espiritual. A primeira, a comunhão; a segunda, a oração. Rasgar o coração mesmo, queridos. Rasgar o coração. Fala: Senhor, eu sou pobre e necessitado do Senhor. Senhor, me enche da tua presença. Senhor, retira de mim, Senhor, tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não te glorifica. Senhor, eu quero aquilo que o Senhor quer para mim, Senhor. Se o Senhor não quiser, eu não quero, porque tua vontade é boa, perfeita, agradável. Os teus sonhos são maiores do que os meus. Precisamos ser ousados e clamar ao Senhor. Senhor, abençoa todas as áreas da minha vida, espiritual, profissional, afetiva, financeira. Precisamos clamar ao Senhor. Queridos, eu vou falar agora da terceira pedra, poderosa também em Cristo Jesus, que nos fala do louvor. Aleluia. Vamos mergulhar na palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 14, 18, 19, 20, 22 e 23. Olha o que nos diz, queridos, sobre o louvor, mas essa pedra, ao qual nós vencemos também as adversidades. Louvor. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o atormentava um espírito mau da parte do Senhor. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, porque ele havia, queridos, desobedecido. Mas olha o versículo de número 18. Então respondendo dos nossos, e disse: eis que tenho visto
ao filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Queridos, só uma pausa, olha as características de Davi, olha para vocês verem, né? Esse que tem visto é o filho de Jessé, belemita, né, de Belém. Belém significa casa de pão. Pão, palavra, presença do Pai, sabe tocar, valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, sábio em palavras, de gentil presença. O Senhor é com ele. Aleluia. Prosseguindo aqui, queridos, versículos 19 e 20. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão. Olha que interessante, Davi foi, Jessé enviou Davi, mas Davi, ele foi preparado. Tomou Jessé um jumento carregado de pão, ou seja, palavra, um odre de vinho, presença do Espírito Santo, cabrito para o sacrifício, e enviou Saul pela mão de Davi, seu filho. Aleluia, pela mão de Davi, seu filho. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, um odre de vinho, cabrito, e enviou-os pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, esteve perante ele, o amou muito, e foi seu pajem de armas. Versículo 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedeu que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito mau se retirava dele. Queridos, olha aqui, pedra, que arma espiritual poderosa que é o louvor. Davi fez uso também dessa pedra, dessa arma espiritual, porque quando Davi tocava ali a sua harpa, aquele espírito mau, aquele espírito maligno, ele se retirava de Saul. Igreja, jovens, faz uso também dessa pedra, dessa arma espiritual. Faz uso da comunhão com Deus, da oração e do louvor, que é essa terceira pedra, terceira arma espiritual. E eu vou falar aqui, queridos, dessa quarta pedra para nós também. E nós vamos também mergulhar na Santa Palavra de Deus. Aleluia! Nós vamos mergulhar agora lá no livro de Esther. Essa mulher valente. Esther, capítulo de número 4. Aleluia! Esther. Esther, capítulo de número 4. Palavra de Deus. Esther, capítulo de número 4. Versículos de número 16. Esther, capítulo de número 4, é o que nos diz. Essa quarta pedra se chama, meus queridos jovens, jejum. O jejum ao Senhor. Olha o que nos diz a palavra em Esther, capítulo de número 4, versículo de número 16. Esther nos diz assim: vai a junta a todos os judeus que se acharam em Suzã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se parecer, e se perecer, perecer. Aqui, queridos, em Esther, capítulo de número 3, versículo de número 13, nos diz assim: enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem ali o povo de Deus, os judeus, e fizessem perecer a todos os judeus, desde o moço até o velho, crianças e mulheres. Havia um decreto de morte ali para os judeus, o povo de Deus, porque Amã, descendente dos amalequitas, ele odiava o povo judeu, porque Esther, ela foi criada ali por Mardoqueu,
e Amã, ele odiava ali o povo judeu, ele era descendente dos amalequitas. E houve esse decreto de morte aos judeus ali naquela época, mas essa mulher, ela usou também essa pedra, essa arma espiritual. Essa mulher de Deus, Esther, ela usou ali o jejum. Igreja, jovens, usem também essa arma espiritual, essa pedra, que é o jejum. Certamente você será vitorioso, você será vitoriosa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou falar também, queridos, da quinta e última pedra: gratidão. Essa também, gratidão. Muitas vezes a gente só reclama, muitas vezes reclama, e a gente esquece de agradecer, não é verdade? Agradecer pelo que Deus tem nos dado, colocado nas nossas mãos. Agradecer também pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Agradecer pelo alimento que nós temos na mesa, pela paz, pelo ar que respiramos, pela família que temos, por tudo. Agradecer ao Senhor. 1 Tessalonicenses, aleluia, capítulo 1 Tessalonicenses, queridos, capítulo de número 5, versículo de número 18, aleluia. Tessalonicenses, capítulo de número 5. Graças a Deus. Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18. Olha o que nos diz a santa palavra de Deus: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Em tudo dai graças. Agradecer ao Senhor, queridos, em todo tempo. Em todo tempo. Davi, na santa palavra que lemos aqui, ele pegou 5 pedras ali no ribeiro. 5 pedras, e nos diz aqui, queridos, versículo número 40, tomou Davi o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras do ribeiro, colocou no seu alforje do pastor, e trazia, lançou mão da sua funda, e foi se chegando ao filisteu. E nos diz aqui no versículo número 50, olha o que diz: assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele pegou 5 pedras ali no ribeiro, mas apenas com uma pedra ele venceu aquele gigante, aquela adversidade. Queridos, qual dessas pedras aí você vai usar, nós vamos usar, ou podemos usar as 5 pedras também para vencer as adversidades. Quando se levantar, queridos, as adversidades, lembre-se dessa palavra de como vencer as adversidades, os segredos para vencer as adversidades. Lembre-se, queridos, dessas pedras. Lembra do cajado, que é a direção, lembra da comunhão com Deus, lembra da oração, lembra do louvor, lembra do jejum, lembra da gratidão a Deus, porque Davi pegou uma pedra. Com uma dessas pedras, ele venceu aquele gigante, ele venceu aquela adversidade. Como eu já falei aqui, muitos gigantes, às vezes eles se levantam contra nós, contra os jovens, se levantam contra a igreja, mas se levanta para cair, porque nós, a igreja, nós usamos essas pedras também. Aleluia. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra. Feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Deixa eu te falar, jovens queridos, sem que Davi tivesse uma espada na mão, ele venceu aquele gigante. Vença, queridos, com as armas espirituais.
Não vença na força do seu braço. Seja discutir, nada. Vença na oração. E tape sempre as brechas. Fala para o Senhor, tapa as brechas na minha vida. Nunca deixe que o inimigo venha achar, queridos jovens, uma brecha nas nossas vidas. Senhor, tapa as brechas nas nossas vidas todos os dias. Que nossos lábios sejam bênçãos. Que nós sejamos sábios. Sabedoria, a palavra de Deus diz que se nós pedimos a sua sabedoria, Ele nos dá. Ele nos dá. Que sejamos sábios. Que nós possamos ter a nossa mente transformada, renovada, que nós não venhamos conformar com este mundo aí fora, mas que nós venhamos ter a nossa mente renovada em Cristo, a nossa mente transformada. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, fale com o Senhor, tapa as brechas na minha vida. Aleluia. Senhor, o inimigo não vai achar uma brecha na gente, por quê? Queridos, Jesus ele já venceu o inimigo, ele já venceu Satanás ali na cruz. Ele só age onde ele tem legalidade. Se dermos legalidade, ele entra. Mas, Senhor, tapa as brechas das nossas vidas e que nós possamos, e usem essas pedras como Davi usou, usem essas armas espirituais. E nunca esqueçam, queridos jovens, igreja do Senhor, de se revestir das armaduras de Deus. Amém. Capacete da salvação para proteger nossa mente. O inimigo tem tentado atingir a mente. Nós temos aí o escudo da fé. Nós temos a fé, nós temos a couraça da justiça. Protege o nosso coração. Nossos pés calçados para o evangelho da paz. Amém, Jesus. Porque a paz, essa paz que a gente precisa, essa paz que excede todo entendimento, e que essa paz seja o nosso árbitro cada dia. Usem sempre as armaduras de Deus, usem sempre as armas espirituais, usem, queridos, como Davi usou uma dessas pedras, usem uma dessas pedras, ou usem essas pedras, todas essas pedras, se preciso for. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês jovens, graças a Deus. Gostaria de finalizar cantando louvor ao Senhor. Pode pedir? Pode. Glória a Deus. Graças a Deus. Gostaria que a igreja, os irmãos se colocassem de pé. Queridos, vamos louvar ao Senhor e rapidinho, antes de eu passar a palavra para o pastor Chico. É nele, né? Eu gosto muito de cantar essa canção aqui. Vim para adorar. Vamos junto comigo aqui? Vim para adorar? Amém. Vamos ler. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Sua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vamos bem bonito, vamos lá? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Vem comigo, vamos lá. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso
Senhor, viver. Vim para prostrar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente lindo, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Saberemos o preço, hein? Eu Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia, glória a Vim Deus. para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Abençoa, meu Deus. Abençoa. és Meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Passa a palavra para o pastor Shirley. Amém.